Olá, meus queridos alunos do programa Mais Aprendizagem. Estamos de volta para mais uma aulinha. Hoje, a de número 19, a nossa 19ª aula do programa Mais Aprendizagem. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre os perigos que nos cercam. Lembram disso? Quedas, para os idosos, queimadura para as crianças e outros problemas também. A gente já entendeu que a consequência é grave, mas a medida é simples. Se tomarmos cuidados, nós evitamos grandes problemas. Estamos combinados? Ok. A aula de hoje nós vamos falar sobre um outro problema que traz consequências tão graves quanto aqueles perigos que nos cercam da aula passada, que são as fake news. Você sabe o que é fake news? Vamos ler nesta aula um texto informativo, vamos identificar o tema, vamos ver as consequências de uma notícia mentirosa, vamos pesquisar se há uma legislação que possa punir os disseminadores de fake news. Pessoal, primeira atividade de hoje. Seu caderno, pegou? Ótimo. Anotou o número da aula? 19. E colocou o tema? Fake news? Então agora anota a questão que temos aqui. Fake news é uma expressão própria da língua inglesa. Você sabe o que ela significa e como ela é traduzida para a língua portuguesa? A resposta é pessoal, porque você pode saber ou pode não saber, e a gente já retorna para ver se você acertou. Respondeu? Sim, estava fácil, porque é uma expressão que a gente ouve tanto, Ah, você não sabia? Não tem problema, a gente vai conferir agora. Olha só, a tradução de fake news é notícia falsa.
Professora, mas existe isso? Como que alguém pode fazer uma notícia falsa? Fazem. Você acredita nisso? Colocam nos meios de comunicação notícias falsas. E aí, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai conversar isso na sequência. Professora, tudo bem, eu nem sabia que as pessoas colocavam notícias falsas, mas por que elas fazem isso, professora? Primeiro, né, pessoal, que a pessoa, problema aí de índole, enfim. Elas fazem isso para legitimar um ponto de vista, tá? Propagar uma ideia ou prejudicar uma pessoa ou grupo. Então, veja, a ideia principal de quando alguém dissemina uma notícia falsa é para persuadir o outro a acreditar naquilo que é falso. Interesse? Prejudicar alguém. Interesse? Prejudicar um grupo. Interesse? Fazer com que as pessoas aceitem aquela ideia como verdadeira, sendo que ela não é verdadeira. Muito sério isso, né, pessoal? Quais são os tipos de fake news, professora? Tem alguns, uma estudiosa, ela fez alguma seleção, não coloquei todos aqui, mas ela selecionou os tipos de fake news. Nós temos o conteúdo fabricado. O que é o conteúdo fabricado? Completamente construído com informações falsas, do início ao fim. Tem isso, professora? Tem. Tem alguém que inventa uma história mentirosa e sai contando por aí. Outro tipo, professora, é o conteúdo manipulado, criado a partir de informações verdadeiras, mas distorcidas para enganar quem as recebe. Tem uma brincadeira que a gente fala de telefone sem fio. Não sei se você já brincou disso. A gente, aqui no começo, né, faz uma roda, um círculo com várias pessoas. Aí a gente fala alguma coisa no ouvido da primeira e ela vai contando isso para chegar lá no final. Às vezes o que se disse aqui não é nada do que chegou lá no final, só que essa é só uma brincadeira. E a gente sabe que o resultado vai ser esse mesmo. Fala-se uma coisa e no final a notícia é outra. Só que aqui não. Aqui é manipulado. A pessoa faz isso com a intenção de fazer com que aquela notícia venha para enganar as pessoas que as recebem. Isso é um conteúdo manipulado. Outro tipo de fake news, professora? Conteúdo enganoso. Informações falsas para difamar pessoas ou o assunto ao qual se refere. Então, temos um assunto. Você lembra, não sei como é que é isso lá na sua casa, mas nós estamos com um problema de doenças que não tinha mais no Brasil e que agora estão retornando. Por quê? Porque estão dizendo que as vacinas fazem mal à saúde das pessoas, né? Então, vejam, enganando as pessoas. Vacina não faz mal para ninguém. É tudo testado, é tudo científico, é tudo, né, passado por uma banca de profissionais que são responsáveis por aquilo. Conteúdo enganoso. Falso contexto. O que é falso contexto, professora? Uso de informação verdadeira, mas fora do contexto original. Como que é isso, professora? Imagine que você tira uma foto, uma bobagem, né? Uma bobagem. Imagina que você tira uma foto da professora Glaucia de azul e daqui a um ano eu digo lá que eu não gosto de azul, vocês dizem, olha, se ela não gosta de azul, ela está usando roupa azul. Não, isso foi num outro momento da minha vida, entendeu o falso contexto? Quantas situações assim acontecem que a pessoa retira a informação daquele contexto, usa num outro momento e aí é a fake news, né? Falsa conexão. Isso aqui tem muito do jornalismo sensacionalista. Muito. Como que é isso, professora? O título da notícia não corresponde ao seu conteúdo. Isso é muito comum. Quando se trata aí de pessoas, celebridades, famosos, eles colocam uma notícia num título que vai fazer você correr para ler a notícia. Só que quando você lê a notícia, você vê que não tem nada a ver com o título. Ah, mas pode isso, professora? Não pode, não pode. Porém, né,
a língua ela é dinâmica, ela vai acontecendo, e nós que somos falantes da língua, estudiosos da língua, nós temos que ter essa rapidez de raciocínio para não ser enganado por tudo isso, tá certo? E claro, um veículo de comunicação que faz isso, aos meus olhos, ele já perde credibilidade, porque ele não é capaz de chamar a atenção do seu público com a verdade, ele precisa mentir. Isso é bom? Você acha que é muito melhor a professora Gláucia, você que está aí, falar a verdade ou mentiras para chamar atenção? Simples, né? Há consequências para quem foi alvo de fake news, professora? Ao serem divulgadas notícias falsas sobre uma pessoa, ela pode sofrer retaliações profissionais, pois pode ser mandada embora até que prove sua inocência. Deixar de ser contratada, ter o seu produto rechaçado, perder negócios ou passar a ser vista no ambiente de trabalho com desconfiança. Isso é prejuízo, isso é consequência seríssima. Imagina você chegar na escola e as pessoas olharem para você com um olhar de que você não é uma pessoa bem vista naquele lugar. É horrível, além de tantas outras consequências. Não vejam, gente, é tudo muito sério, não é brincadeira. Eu gosto, professora, de passar notícia falsa. Não faça isso. Consequências políticas. Existe, professora? Você falou de uma notícia pessoal ali, política. Olha isso. Em agosto de 2016, o ainda candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que Obama e Hillary Clinton, que era a sua opositora, eram cofundadores do grupo terrorista denominado Estado Islâmico. Estado Islâmico é um grande adversário dos Estados Unidos, né? A afirmação foi feita sem nenhuma base em pesquisas e foi um dos motivos de o candidato Trump ter vencido as eleições. Sério, professora? Sério. Você viu? Uma pessoa na questão pessoal pode ter consequências graves. E um país inteiro, uma nação inteira e o planeta todo pode também ter consequências por causa de notícias falsas, fake news. O brasileiro sabe reconhecer uma fake news, professora? Sério isso. 38% das pessoas pesquisadas sabem reconhecer. E 62% não conseguem reconhecer uma notícia falsa. Atividade 2 para você. Brasileiros reconhecem fake news? A partir do gráfico, o que é possível afirmar sobre os brasileiros e as fake news? Um tempinho, porque eu já respondi, é só você organizar o texto no seu caderno e a gente já retorna.
Respondeu? Sim, professor, que estava muito fácil. É só olhar o gráfico, sim. E nós já sabemos, portanto, você anotou aí, que 62% dos brasileiros não sabem reconhecer quando uma notícia é falsa ou não, né? Vamos lá então, pessoal. Esse quiz, eu vou dar um tempinho para você. Eu quero que você leia, eu vou ler a questão e eu vou deixar para você pensar um pouquinho. Em agosto de 2016, o ainda candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que Obama e Hillary Clinton eram cofundadores do grupo terrorista denominado Estado Islâmico. Você sabe, porque você estuda em história isso, que o Estado Islâmico é o grande adversário dos Estados Unidos. A afirmação foi feita sem nenhuma base em pesquisas e foi um dos motivos de o candidato Trump ter vencido as eleições. Agora é a sua questão que eu vou dar um tempo para você. Essa fake news trouxe diversas consequências. Qual foi a mais significativa? Olha bem, pensa e já voltamos. Respondeu? Sim, professora, eu fiquei em dúvida porque, na verdade, quando perde-se ou ganha-se uma eleição, há consequência para todos os lados, mas a principal delas é a política. Parabéns, você acertou. Como identificar uma fake news, professora? Eu sei que tem problema, como é que a gente faz? Primeiro, você vai ler a notícia inteira, porque às vezes tem erro ortográfico nesse texto. Erro ortográfico é coisa de quem não conhece a língua. Então, nós não podemos ter esses erros grosseiros. Então, frases comuns, ó, na dúvida, você não vai compartilhar notícia nenhuma. É falsa porque tem erro ortográfico, você já encerra. Desconfie de títulos absurdos, sensacionalistas, aqueles títulos que você olha, meu Deus, quero ler o que está acontecendo. Desconfie. Se você é um leitor atento, desconfie. Verifique a data de publicação. Confira a origem da notícia. Lembra que nós falamos de credibilidade? Alguém conta uma história para você e você pergunta, quem que te contou? Ah, foi fulano. Ah, então já sei que é mentira. Exatamente, com veículos de comunicação a mesma coisa. Quem que veiculou isso? Ah, foi tal veículo. Ixi, então já sei que é mentira. Credibilidade. Frases comuns em fake news, pessoal. Não compartilhe, ou diz lá para você, mande para o maior número de pessoas. Não mande para ninguém. Isso é fake news. Na dúvida, você não pode compartilhar. Na dúvida, não compartilhe. Na dúvida, não compartilhe. Muito bem. Atividade 3, marque a alternativa que não condiz com o enunciado. Vou ler o enunciado e você vai conferir ali nas alternativas. Ler a notícia inteira pode ser um dos caminhos para que se descubra se a notícia é falsa ou não.
Por quê? E aí um tempinho para você e eu já volto para a gente conferir. Respondeu? O exercício é meio mais longo, né? Mais leitura, mas ele tá fácil, tá muito fácil. Vamos lá? Porque como que eu posso saber que uma notícia é falsa a partir de ler a notícia toda? Por quê? Porque é possível perceber a intencionalidade do autor e o que deseja com a notícia? Claro, professora, você já falou várias vezes, nenhum texto é escrito sem intenção. Todas as pessoas que escrevem um texto têm uma intenção. Então, pela intencionalidade daquele texto, você já pode descobrir se ela é falsa ou não. Letra B. Porque de acordo com as palavras que são usadas, é possível perceber se há compromisso com a verdade. Claro, a pessoa que tem compromisso com a verdade, ela cuida com as palavras. Ela escolhe as palavras que ela vai usar. Ela não vai colocando qualquer palavra ali na ansiedade de determinar logo aquilo. Isso é coisa de leitor experiente, para a gente perceber essas coisas.
porque todos os textos divulgados são verdadeiros. Ah, professora, eu acho que sim, porque ninguém vai divulgar uma coisa que é errada. Não sei. Letra D, porque nem sempre esses textos são feitos por profissionais, portanto, podem conter erros grosseiros de ortografia. A pressa, né? Você contrata lá uma pessoa qualquer. Qual deles, professora, que não condiz com, ao ler, a descobrir a notícia inteira? Sim, gente. Tem muito texto por aí que é divulgado e que não é verdadeiro. Portanto, nós temos que ter essa maturidade de leitor. E como é que a gente vai adquirir essa maturidade? Lendo e discutindo, observando as palavras. E quando nós formos produzir, nós também devemos ter o mesmo cuidado, porque nós temos sempre uma intenção. Não podemos esquecer disso. Pessoal, na aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre fake news. Vimos que há muita notícia falsa por aí e que nós somos os leitores dela e os seus divulgadores. Então, nós temos que ter cuidado com isso, né? Ler bastante e desconfiar do que nós estamos lendo. Pessoal, não vamos compartilhar notícia que nós não temos certeza, tá certo? Pessoal, nossa aula termina. Beijo da prof, até a próxima aula.